A gente sabe que a era de ouro da aviação brasileira e mundial jamais vai voltar. Mas você tem noção de como era caro voar naquela época? Não? Então assiste esse vídeo que é um dos mais interessantes aqui do canal. Em 1960, o Brasil tinha 72 milhões de habitantes e apenas 4,6 milhões tinham condições de voar, ou seja, 6,5% da população total. Só que esses dados são de números totais de passageiros, ou seja, provavelmente desses 4,6 milhões, sei lá, 2 milhões já voaram mais de uma vez lá em 1960. Beleza? Mesmo com a crise do último ano, em 2021, esse número subiu para 41 milhões, ou seja, 20% da população brasileira tinha condições de voar. Novamente, temos muitos passageiros frequentes, mas esse dado não é legal. Vamos falar do ano normal então, que foi 2019, onde tivemos 95 milhões de passageiros domésticos em voos nacionais. Ou seja, comparando com a população na época, 45% da população brasileira poderia voar, sempre considerando que cada pessoa fez um voo no ano, mas não é assim que acontece. Em uma entrevista para a Folha de São Paulo em 2018, inclusive o Panda deu ótimas pinceladas e o cálculo também não mente. Os dados da ANAC lá de 2017, que o custo para se voar 1.000 km no Brasil médio era R$ 273. Já nos anos 70, esse valor corrigido pela inflação chegava aí a R$ 832 com a inflação de 2018. Ou seja, era bem mais caro. E o Panda também afirmou que a principal mudança é que a aviação brasileira deixou de ser um transporte de elite e passou a ser um transporte de massa. Esses valores são médias e facilmente é possível voar 1.000 km por menos de R$ 273. Que tal esse São Paulo para Salvador aí por R$ 252 direto ou R$ 209 com uma paradinha? Detalhe, são 1.450 quilômetros em média, ou coloca aí quase 2 dias de ônibus. Agora que tal esse Cuiabá por R$ 200 voando 1.330 quilômetros? Você mora no Nordeste? Não tem problema não. Que tal esse Fortaleza para Belém por R$ 189 voando 1.137 quilômetros? Bom, chega de dar exemplo, senão eu vou passar o dia inteiro falando aqui, você já conseguiu entender, né? Lembrando que esses valores também são muito variáveis. Às vezes você vai conseguir voar R$ 1.000 por R$ 120, por R$ 1.000, varia muito. Mas o ticket médio fica abaixo desse valor que eu estou citando aí. Bom, se está gostando aqui do canal, dos vídeos, pode apoiar o canal, seja por R$1 no Pix no mês, você pode apoiar também, tem links aqui na descrição, onde você pode fazer um Pix aqui para ajudar o trabalho aqui do canal. E também tem um grupinho maroto no Telegram que você pode entrar lá, mandar um memezinho safado. Mas vamos continuar o vídeo aqui, né? Vamos continuar o vídeo. Voltando então para o assunto principal. A Varig, por exemplo, você via o quê? Caviar, lagosta em seus voos. E você acha que a Varig fazia porque era boazinha, porque ela gostava dos seus passageiros? Não. Você, passageiro lá daquele tempo, sempre pagou e pagou muito caro por isso. Nos anos 50, voar do Rio de Janeiro para Recife custava uma média de 6 salários mínimos da época. Hoje você consegue sim voar do Rio de Janeiro para Recife com 0,2 décimos de um salário mínimo. Calculando, hoje, em algumas rotas, é possível ser 30 vezes mais barato voar no Brasil. Isso pode chegar a 40, pode chegar a 10, porque varia o quê? Varia do destino, da época do ano, da demanda, ou seja, é muito variável, mas sim é muito mais barato voar hoje em dia. Eu estou falando entre os anos 50 e o final dos anos 90, era tudo muito caro. E você sabe por que era muito caro? Não sabe? Eu vou te contar agora então. Uma das razões disso é que antigamente o governo controlava os preços. Você que é mais novinho aí provavelmente não sabia disso. Até 1989, o governo fixava os valores, ou seja, não tinha acordo, era aquilo que você tinha que pagar e acabou. Ou seja, era pra gente com muita grana, porque boa parte desse dinheiro, obviamente o governo não era bobo nem nada, ia em arrecadação de impostos. Bom, nada diferente do que é hoje, temos muitos impostos. E de acordo com o Panda na live que ele fez, 36% de impostos que uma companhia paga. Companhia aérea paga, tá? Isso só de impostos, eu nem estou falando de outros serviços, outras coisas aqui.
Em uma conta de padaria, uma passagem que custa R$200, o governo leva para casa, hoje brincando, R$72. Ou você acha que você não paga imposto ali na tua caixa de leite, ou nessa tesourinha aqui para cortar unha, você paga imposto em cima de tudo. O combustível é um dos que mais pagam-se impostos no Brasil. Só que de 89 até 2001 entrou um regime um pouquinho diferente, mas mesmo assim ainda controlado pelo governo, onde as companhias aéreas elas não podiam estar cobrando preços muito baratos e nem muito caros. Era mais ou menos assim, você tinha um voo lá de até 1.000 km, você cobraria X, dependendo daquela classe de voo que você estava, seja econômica, business ou first class. Só que em agosto de 2001, ou seja, não faz pouquinho mais de 20 anos, as tarifas das companhias aéreas foram deixadas de ser reguladas pelo governo. Sim, lembra? A Gol começou em janeiro de 2001 e foi ela que tentou trazer esse conceito de low fare para o Brasil, mas não tem nem como, né? A companhia é low cost, ou seja, ela tenta gastar o mínimo possível, ela não consegue fazer low fare, porque no Brasil não tem como sobreviver com low fare. Isso a Webjet tentou, mas a Gol foi lá e já comprou na época. No Brasil é impossível você ter uma companhia low fare, uma Ryanair da vida. Encontrei uma imagem bem interessante na internet de uma passagem aérea da Varig para Lisboa em 1982. O valor era de 290.770 cruzeiros. Usando o cálculo de inflação, se chega a um impressionante valor de R$ 21.792, se a moeda fosse real naquela época. Isso que você ouviu, R$ 21.792. O salário mínimo na época era pouco mais de 11.900 cruzeiros, ou seja, quase 2 salários mínimos para você ir para Lisboa. Até que não é tanto se for parar para pensar. Só que infelizmente eu não sei se essa passagem aí era só de ida e de volta, mas eu acho que era só o trecho de ida. Também não dá para identificar a classe tarifária, se era primeira classe, se era business, se era econômica. Mas assim, não tem uma passagem hoje que custe R$21 mil. O problema mesmo dos anos 80, o que era? A loucura da inflação. Olha como o salário mínimo variava muito de mês para o outro, de um ano para o outro. Era uma loucura nos anos 80. Comparar com hoje em dia é meio complicado devido à crise. Mas você consegue ir e voltar, por exemplo, de Lisboa com 2 salários mínimos. Sim, é possível você ir e voltar de Lisboa com 2 salários mínimos. Tudo bem, não é uma grande diferença, mas a diferença se torna enorme se a gente falar da estabilidade financeira. Até complicado no nosso país, né? Mas a facilidade que a gente tem para comprar atualmente. Como o próprio Panda afirmou na sua live, a Varig não tinha noção de quanto que era inchada, especialmente de funcionários e serviços que não tinha a menor necessidade. Obviamente, naqueles tempos não tinha internet para fazer a venda de passagem, aí tinha que ir na lojinha da Varig, ir no aeroporto, ir na agência de viagem, entre tantas outras facilidades que hoje em dia não existem. Mesmo assim, o Panda, que trabalha há muitas décadas na aviação, afirmou que a Varig era bem perdida nas suas contas. Viajar no passado era um evento, né? Era um evento, vou viajar de avião. Hoje em dia é completamente normal. Naquela época tinha, por exemplo, carregador de mala das próprias companhias aéreas nos aeroportos. Você poderia comer uma feijoada nos voos da Transbrasil, você poderia curtir esses lounges dentro dos aviões. Era uma loucura, né? Tudo cortesia, né? Não era nada cortesia, tudo você pagava, né? Você usava talher de metal, os comissários eram muito mais atenciosos do que eram hoje, tinha um espaço maior entre as poltronas, mas claro, você pagava por isso. As refeições tinham direito de sobremesa, cafezinho, e que refeições, hein? Que refeições! Isso até é possível encontrar em algumas business class, first class aí pelo mundo afora, mas você vai pagar muito mais caro. Muitas mudanças aconteceram desde essa época de ouro da aviação. E pelo menos eu não vou sentir nenhuma falta de pagar aqueles preços que o pessoal pagava na época, tá? Ou seja, pequenas fortunas para poder voar e ser um evento. Eu gosto de chegar, pagar barato, ir do ponto A e ir ao ponto B. Acredito que muitas pessoas também preferem isso, especialmente com segurança, que é mais importante. Sem precisar jantar a bordo ou frequentar os lounges para tomar um whisky, né? E o que você pensa desse assunto? Você acha que deveria voltar? Eu acho que não deveria voltar, não tem a menor necessidade. Agora, se você gostou desse vídeo que eu estou encerrando nesse momento, você deixa um like. Se você não gostou, eu não sei nem o que você está assistindo até agora esse vídeo.
E até o próximo com muitas lagostas na sua próxima refeição. Aquele abraço.